Aleluia. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versos de 1 a 4. Diz a palavra de Deus: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte. E tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Estou pregando na série Destinados para a Bênção. Diga para a pessoa do teu lado: Deus tem um destino de bênçãos para você. Quantos creem nisso? Quando nós estudamos as Escrituras, nós descobrimos que logo no princípio, quando Deus faz Adão, logo a primeira palavra que Deus tem para Adão é uma palavra de bênção. E o texto diz: e ele os abençoou e disse: crescei-vos e multiplicai-vos. O homem peca, se separa de Deus, e a história do homem caminha na direção do caos. 2000 anos se passam. E Deus está tão indignado com o pecado da humanidade, que Ele envia um dilúvio para destruir, para acabar com aquele pecado e com as pessoas que o afrontaram de maneira tão grande. Mas Deus salva Noé e a sua família. A Bíblia diz que 8 pessoas foram salvas. Diga assim: 8. Número 8 na Bíblia representa um novo começo. Aliás, os números na Bíblia têm significado. Número 1 é um número que representa singularidade. Deus é um. Número 2 é o número do companheirismo. Melhor serem 2 do que 1. Número 3 é o número da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Número 4 é o número da terra. Os 4 pontos cardeais, as 4 estações. Número 5 é o número da graça. Os 5 ministérios do Espírito Santo, os dons de Jesus. Número 6 é o do homem. O número do anticristo é 666, o número do homem. Número 7 é o número da perfeição. Um ciclo se fecha. O número 8 é o número de um novo começo. Amém? Algo novo, fechou-se um ciclo, começou outro. 8 pessoas foram salvas. Noé desce da arca, faz um altar de sacrifício e Deus o abençoa, deixando claro que mais uma vez o propósito dele para a humanidade é de bênção. Passam mais 2000 anos e Deus agora chama um homem para fazer dele uma nação. Abraão faz uma aliança com ele e a primeira palavra para Abraão é uma palavra de bênção: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Passam mais 2000 anos. E a maior de todas as bênçãos que Deus poderia trazer ao homem vem na pessoa do seu Filho Jesus. Eu imagino como é que teria sido o início do ministério de Jesus. Às margens do mar da Galileia, eu posso fechar os olhos e ver nitidamente o lugar onde Jesus estava. Uma encosta, uma subida. Ele permite que a multidão se assente. Ele fica na parte mais baixa, mais perto do lago, para que o vento que sopra do lago pudesse levar a sua voz. Pede que todas as pessoas que lá estão se aquietem. E naquele momento, o reino de Deus é estabelecido. Diga para a pessoa do teu lado: a profecia de João Batista se cumpriu. João disse:
arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus se estabeleceu quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério. E a primeira palavra, o primeiro sermão que ele traz 8 bênçãos. Diga para o teu irmão, 8 bênçãos. Por que 8? Porque o 8 é o número de um novo começo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio que Deus tem algo tremendo para a minha vida hoje. A tradução que nós lemos da língua portuguesa diz, bem-aventurados, macários. Mas macários é uma palavra muito mais ampla do que isto. Bem-aventurado, feliz, é uma das partes desta gama, deste universo tão completo da bênção de Deus. Macários literalmente significa agraciado. Diga agraciado. Ou abençoado com a graça de Deus. E Jesus então, ele está literalmente estabelecendo os fundamentos do seu reino. Mais uma vez, quando Deus inicia algo, o propósito dele é abençoar. Diga para a pessoa do teu lado, você foi destinado para a bênção. Amém ou não? O significado, portanto, da palavra bênção no Novo Testamento, Macários, significa agraciado. Abençoado com a graça. Mas a palavra bênção, também no Velho Testamento, tem o mesmo sentido da graça de Deus. Por quê? Porque a palavra hebraica para bênção é baruch. Baruch literalmente significa ajoelhar-se. O verbo baruch, abençoar, significa ajoelhar-se. Mostrando que a transferência da bênção de Deus, da unção de Deus para o homem, se dá quando a sua atitude é uma atitude humilde. Amém? Diga para a pessoa do teu lado, você quer ser abençoado? Diga, tem que ser humilde. Ajoelhar dá essa ideia. Alguém que vai ser abençoado, se dobra, se ajoelha, por quê? Porque reconhece que o abençoador é maior do que quem é abençoado. Amém ou não? Quantos aqui creem que Deus é maior do que você? Então, diante de Deus, meu querido, seja humilde. Porque o caminho da bênção é o caminho da humildade. A palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quantos aqui querem ser tratados com graça, com misericórdia? Sabe qual é o caminho? Diga assim, humildade. Amém? Isso não é muito compatível com aquilo que o mundo ensina. Mas a verdade é que Deus, ele abençoa os humildes. No Velho Testamento há muitos textos que eu poderia utilizar para mostrar como Deus faz quando ele abençoa. Mas eu quero falar de um texto que para mim é muito significativo, porque é a bênção, uma bênção muito específica, muito especial, que é a bênção da primogenitura. Diga para a pessoa do teu lado, você sabe o que é a bênção do primogênito? Querido, a bênção do primogênito é a porção dobrada. Diga assim, porção dobrada. Diga, bênção do primogênito. Porção dobrada. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 27, a partir dos versos 28 a 30. Se o Tchuco puder colocar lá, ajuda. Deus te dê do orvalho do céu, diga orvalho do céu. E da exuberância da terra, diga gordura da terra. E fartura de trigo e de mosto. Sigam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Mal acabar Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. O que aconteceu aqui é o seguinte. Isaque teve 2 filhos, gêmeos. Esaú, primogênito, e Jacó, o segundo. Acontece que Esaú nunca se importou muito com a bênção da primogenitura. E certo dia ele chega de uma caçada, morto de fome, e sente o cheiro de um guisado, de uma sopa
que devia ter carne, lentilhas e tudo mais. E ele chega para o seu irmão e diz: me dá um pouco dessa sopa. E o irmão diz assim: de graça não. Você quer? Eu te vendo. Judelzinha. Aí ele falou: bom, o que você quer? Que eu tenho que pagar? Aí ele falou: ó, você vende a tua primogenitura para mim que eu te dou a comida. E ele literalmente diz assim: de que me adianta agora a minha primogenitura? Eu vendo. E ele então abriu mão da graça de Deus, da bênção da porção dobrada. Passam os anos, e agora, para valer, Isaac está morrendo no leito de morte, e Jacó não se esqueceu. E ele vai lá para tomar posse do que lhe era por direito. E ele engana o seu pai, vestindo-se com a roupa do seu irmão mais velho. Isaac fica meio desconfiado, fala: a voz parece de Esaú, mas o cheiro de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, porque ele estava com a roupa do irmão. E ele faz a bênção. E quando Jacó recebe a bênção da primogenitura, Isaac declara assim para o seu filho: do orvalho do céu, Deus te abençoe. Orvalho na Bíblia significa graça. Porque num lugar árido e deserto, se não houvesse orvalho, a vegetação não suportaria. Não chove no deserto. A única água que tem é o orvalho. E o orvalho vem do céu. Diga: o céu é o lugar da graça. Diga: a graça vem do céu. E o texto diz claramente: Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra. Essa palavra exuberância é gordura e fartura de trigo e mosto. Literalmente, quando Deus abençoa alguém com graça e favor, a consequência disso é você prosperar na tua vida. Na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida familiar. A bênção de Deus vem atrás de quem Deus tem, para quem Deus tem favor. Amém ou não? Quantos aqui querem ser tratados com o favor de Deus? Diga: eu quero. Esaú, logo que Jacó sai, Esaú chega. E ele chega, faz uma comidinha para o seu pai também. Quando ele chega, o pai dele fala: pera lá, quem é você? Pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Mas eu acabei de te abençoar. Aí ele falou: foi Jacó de novo, é a segunda vez que ele me engana. E ainda diz mais: por isso que o nome dele é Jacó. Porque Jacó é usurpador. Diga para o teu irmão do lado: Esaú nunca quis a bênção. Querido, quantos aqui querem ser abençoados por Deus? Querido, para você ser abençoado por Deus, você tem que querer muito, tem que desejar muito a bênção de Deus. Esaú nunca quis, ele quis na última hora, mas nunca lutou por ela. E naquele momento, quando Isaac fala: não posso fazer nada, já abençoei, ele fala: mas o senhor não tem nenhuma bênção para mim? E aí Jacó vai e ora por ele e diz assim, capítulo 27 de Gênesis, versos 39 a 40. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Diga assim: sem orvalho é sem graça. Viverás da tua espada e servirás o teu irmão. Quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Isaac diz assim para Esaú: a graça foi para o teu irmão. A tua vida não vai ter orvalho, portanto não tem graça. Tudo que você conquistar vai ser na base da espada. Vai ter que guerrear muito. Não vai morar em lugar fértil, vai morar em lugar desértico. Isso se cumpriu literalmente, porque Esaú é o pai dos jordanianos. Lugar onde é deserto, onde não tem zero de vegetação. Mas Deus traz uma promessa. Mas lá na frente, quando você se libertar, o jugo sairá da tua cerviz. Eu creio que esta promessa se cumpre somente em Jesus. Porque em Jesus, não importa se você é judeu, se você é árabe, se você é brasileiro, se é americano, em Jesus todos estarão livres e terão acesso à graça. Amém ou não?
Mas aqui literalmente você vê a definição de você estar debaixo de uma bênção do primogênito, que é a porção dobrada da graça. Agora, qual é a bênção que você tem direito? Pergunta para a pessoa do teu lado, qual é a bênção que você tem direito? Quantos aqui acham que é a bênção de Esaú? Jesus é o primogênito de Deus. Diga assim, Jesus é o primogênito de Deus. E a Bíblia diz que pela fé, eu sou co-herdeiro com Jesus, amém ou não? Então a graça de Deus na vida de Jesus está destinada para a tua vida. Declare para o teu irmão, você está destinado para a bênção em nome de Jesus. Mas voltando para o texto em que Jesus diz, bem-aventurados, abençoados com a graça, os humildes de espírito. Quem serão os abençoados? Para quem é a bênção? Primeira pergunta, para quem é a bênção? Para quem é a bênção? É para todo mundo? Sim ou não? Sim ou não? Mas todos vão ser abençoados? Quem vai ser abençoado? Diga assim, só os humildes de espírito. Quando Jesus estabelece o reino de Deus, Ele está deixando claro que o cartão de entrada é a humildade. Isso é diametralmente oposto àquilo que o mundo diz. No mundo, as pessoas acreditam que os vencedores são os mais bem dotados, os mais fortes, os mais inteligentes, os que tiveram melhores oportunidades. É a verdade ou não é? E as pessoas que não são favorecidas com aquilo que o mundo dá, se sentem inferiores. Diferença de classes, diferença de cultura, diferença de raça, de cor. As pessoas que nascem no extrato social dificilmente poderão galgar outro patamar. É isso que o mundo acredita. Por isso que as pessoas valorizam tanto as pessoas ricas, poderosas, famosas, letradas, capazes. Essa é a mentalidade do mundo. Mas a Bíblia está dizendo diferente. Jesus não veio para esse tipo de gente, não. Jesus veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Amém ou não? Então diga assim, quem é abençoado? Diga os humildes de espírito. Amém? Eu quero provar isso para você, olhando para as Escrituras, e quero junto com você analisar a vida de homens da Bíblia, que são bem-sucedidos, são vitoriosos, que foram abençoados, e todos eles tiveram uma coisa em comum. Adivinha qual é? Diga assim, humildade de espírito. O primeiro foi Abraão. Abraão foi um homem que Deus chamou, com quem Deus fez uma aliança, e certo dia Deus chama Abraão do lado, diga, Abraão, eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. Eu não estou mais aguentando os pecados que sobem a mim. E neste momento Deus diz para Abraão, mas você eu vou livrar. E nesta conversa que Abraão tem com Deus, Abraão diz assim, Gênesis 18, 27, tornou-lhe Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Uma pessoa que diz de si mesmo, eu sou pó e cinza, é arrogante? É humilde. Jacó, depois que ele rouba a primogenitura do irmão, ele sabe através da sua mãe que Esaú chegou e falou, vou matar esse cara. E ele foge. E ele fica 20 anos longe da terra prometida. Mas 20 anos se passaram e ele descobre que ele tem alguns assuntos que não foram resolvidos. Diga para a pessoa ao teu lado, não adianta deixar coisas por resolver. Cedo ou tarde você vai ter que resolver. E foi exatamente o que Jacó fez. Ele volta porque ele sabia que ele tinha que encontrar com Esaú, seu irmão. E no meio do caminho ele encontra o anjo do Senhor, que é Jesus. Malach Adonai, ou Malach Yahweh. O anjo do Senhor. E ali ele trava uma luta e mais uma vez. A noite inteira o anjo luta com ele e o anjo quer ir embora de manhã, precisa ir embora, porque está nascendo o dia, como se a agenda do Senhor fosse uma agenda cheia. E ele diz, não vai sair daqui se não me abençoar antes. Diga para a pessoa do teu lado, para ser abençoado tem que brigar com Deus, para pedir a benção, amém ou não? E naquele momento então que ele
tem esta luta com o anjo do Senhor, que é Jesus, para ser abençoado e poder encontrar com o seu irmão. Vejam o que ele diz para o Senhor. Gênesis 32, 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Ele diz assim: Deus, eu sou indigno das tuas misericórdias. Quando eu saí daqui há 20 anos atrás, eu saí sozinho. A única companhia que eu tinha era o meu cajado. Agora eu voltei, eu tenho 2 bandos. E se você ler a história, você vê que metade do bando ficou de um lado do Jordão. Metade do bando foi com Jacó. Ele era um homem rico, próspero. E ele pôde voltar e abençoar a Esaú com muitos presentes. E ali o ciclo se fechou. Ele foi perdoado pelo irmão, mas continuou sendo abençoado com a porção dobrada do primogênito. Diga assim: graça de Deus que vem por humildade. Amém? Caminhando um pouco mais na história, chegamos ao príncipe do Egito, um homem que se chama Moisés. Tem até na internet um pastorzinho que fala Moshe. Assistam, que é muito engraçado. Mas Moisés foi um homem tremendamente abençoado. 40 anos, príncipe no Egito, arrogante, altivo, como é característico dos homens que são príncipes. Certa vez ele viu um hebreu sendo açoitado e ele com as próprias mãos quis fazer justiça. Matou o egípcio e saiu dali como um procurado, como um assassino, como um bandido, como um foragido. 40 anos se passam. E 40 anos depois, Deus lá no Monte Sinai, através de uma sarça, de um arbusto que ardia, mas não queimava, Deus chama Moisés. E fala com ele: Moisés, eu quero que você vá até o Egito e diga a Faraó: deixa o meu povo ir, para que me adorem no deserto. E olha a resposta do ex-arrogante e do agora humilde Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, verso 1, e no capítulo 4, verso 10. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir com Faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não fui eloquente, nunca fui, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Em outras palavras, Deus chama Moisés, ele falou: Deus, quem sou eu? Olha para mim, um velho de 80 anos. Moro no deserto, pastorei essas ovelhas. Quando eu era jovem e príncipe, eles não me ouviram, vão ouvir agora. Sabe o que Deus falou para ele? E daí? E Moisés continuou: Senhor, mas eu sou gago. E Deus deve ter falado para ele: e daí? Querido, Deus está dizendo para você que quando Deus tem um negócio com você, você pode ser gago, você pode ser velho, você pode não ter nada, mas Deus vai falar: e daí? Porque eu vou fazer na tua vida, porque eu que te chamo, sou eu que te fortaleço, amém ou não? Vai lá e tira o meu povo do Egito, porque eu vou te fortalecer para esse propósito, para essa chamada. Enquanto ele achava que ele era pronto para aquilo, ele caiu do cavalo. Mas quando ele disse: quem sou eu? Deus falou: vá, porque eu sou contigo. Diga assim: quem vai ser abençoado? Os humildes de espírito. Quarto personagem da Bíblia, que tinha tudo para não ser humilde, mas é Davi. Querido, Davi foi um menino já abençoado. Quando ele era pastor de ovelha, ele matou leão e matou urso. Vocês já imaginaram? O favor de Deus já estava com Davi até antes da unção que viesse sobre a vida dele. Deus já tinha um propósito para a vida de Davi. E Davi foi crescendo. Certa vez ele chegou antes dos 20 anos no arraial de Israel e encontrou o exército de Israel acuado
no meio do vale, o vale de Elá, e do outro lado, os exércitos filisteus, e um homem afrontando 40 dias e 40 noites. Não tem aí um campeão que possa lutar comigo? E todos os soldados de Israel, acuados, 40 dias, 40 noites. Vocês já imaginaram o medo que esse povo tinha? Davi chegou ali, ainda jovem, não sabia usar as armas. Ele falou: ninguém vai enfrentar esse incircunciso, eu vou. E ele mata Golias e se torna um campeão de Israel. Davi foi admirado, Davi foi amado, Davi foi temido. Davi nunca perdeu uma batalha, nunca. Onde ele passava, os inimigos temiam, as mulheres se apaixonavam. Saul matou os milhares, Davi os 10 milhares. Davi era o Neymar daquela época. Você não liga a televisão hoje e não vê uma propaganda passar sem o Davizinho. Palmeiras jogou muito melhor do que o Santos. Vai lá o Neymar e pau, 2. Não adianta. Quando você tem a graça de Deus, meu querido, o inimigo roda, faz, acontece, ruge, pensa que vai ganhar, aí vem o homem cheio da graça e da unção e mete 2. Diga para a pessoa do teu lado: eu quero estar debaixo da graça, da unção e da bênção de Davi. A bênção da porção dobrada, amém ou não? Este Davi era um homem que tinha tudo para ser o cara mais arrogante. Mas um dia, ele cometeu um pecado gravíssimo. Adulterou com a mulher de um soldado leal a ele. Fez nela um filho. E se envergonhou diante de Deus. E no capítulo 51, ele escreve um salmo para se arrepender diante de Deus. Ele diz assim, no verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Diga espírito quebrantado. Diga coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Davi descobriu que não adiantava ele fazer sacrifícios humanos, ou mesmo fazer sacrifícios de animais. Ele tinha dinheiro para fazer tudo aquilo. Mas ele descobriu que o sacrifício que Deus se agradava era um coração compungido e quebrantado. Você que está aqui hoje, meu querido, se você está em pecado, quebrante-se diante de Deus. Se você está amargurado, quebrante-se diante de Deus. Se você está vivendo um momento de abundância, de vitória, quebrante-se diante de Deus. Porque o que agrada a Deus e atrai o favor e atrai a bênção de Deus é um coração humilde. Amém? Glória a Deus, diga assim: humildade é o caminho para a bênção. Houve um outro homem chamado Isaías. Isaías era um homem da high society, de elite, amigo do rei. E certa vez ele estava no templo para chorar a morte do rei amigo, rei Uzias. E de repente Deus lhe abre o céu e ele, numa visão aberta, ele vê o Senhor, vê o trono de Deus. E Deus fala para ele: Isaías, eu vou fazer de você um profeta. Queridos, se fosse 90% das pessoas que estão aqui hoje, ia fazer até um reteté. Oh, glórias! Por quê? Ver a glória de Deus é maravilhoso, mas não é só isso. Profeta, meu querido, profeta naquela época ungia rei. Profeta naquela época ganhava dinheiro, era rico. E hoje em dia está cheio de profeta correndo atrás de rico. Profetiza até quando Deus não manda, para ver se sai um dinheirinho, né? Uma graninha. Isaías não. Isaías falou assim para Deus. Capítulo 6, verso 5 a 7. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos.
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Amém ou não? Ele foi perdoado no momento em que ele disse: eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu sou impuro. E naquele momento Deus falou: mas eu te purifico. E é isso que Deus diz para você hoje. Uma pessoa que se apresenta diante de Deus achando que merece alguma coisa, Deus diz assim: você não merece nada. Mas alguém que rasga o coração diz: Senhor, eu não sou digno, eu sou impuro, meus lábios são impuros, e eu vi o Senhor, o Rei da Glória. E Deus diz: eu purifico os teus lábios. Isaías se tornou o maior profeta do Messias, o homem que viu de maneira clara a vida de Jesus. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado: querido, a bênção de Deus não vem de outro jeito, a não ser pela humilhação. Querido, você está passando humilhação hoje, dê glória a Deus. Você está passando por humilhação na tua vida pessoal, dê glória a Deus. Porque se Deus está permitindo humilhação na tua vida, é para te exaltar. Porque os que se humilham serão exaltados. Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga: eu creio, eu creio. Mas ainda fica uma indagação. Ainda a gente precisa responder aos defensores da ideia de que só vence os fortes, e os poderosos, e os preparados, e os bem dotados. Porque eles dizem que nós, crentes, nada mais somos do que simplesmente pessoas com uma autoimagem negativa, pessoas que não dão conta dos seus problemas, e aí buscam uma muleta. A maioria das pessoas que não quer saber de vir para a igreja, na verdade o que eles são é autossuficientes. Estou bem, para que eu preciso de Deus? E eles dizem: vocês são um bando de perdedores, gente que não consegue progredir na vida, que estão paralisados. E o mundo, quando diz assim, ele acaba criando respostas para as dificuldades. Você vai nas livrarias e você compra os livros aí de autoajuda, você vai ver: você pode, acredite e terá, o poder do pensamento positivo. Não é isso? E as pessoas ficam fazendo força: eu posso. Parece que está no banheiro. Eu vou te contar uma história. Se você nunca passou por uma situação onde você se sentiu totalmente vulnerável, totalmente incapaz de resolver, se você nunca viveu uma situação onde você se sentiu um verme, você vai passar por isso algum dia. Porque não existe nenhum super-homem aqui. E até o super-homem tem a criptonita. A verdade é essa, meu querido. Não adianta você ficar com declarações positivas e achar que tudo que você quiser você vai poder. Que é isso? Eu quero casar, pastor, eu ainda não casei porque eu estou esperando meu Brad Pitt. Querido, teu Brad Pitt já casou. Contente-se com um carecão, que nem o gaúcho. Um barrigudo, que nem o Lamartine. Não adianta você achar que tudo que você vai querer, na tua capacidade, você vai conseguir. Não é assim que funciona. Suelene é humilde. Eu quero dizer para você que a solução de Deus para a vida das pessoas que estão paralisadas não é dizer assim: eu tudo posso, eu consigo. Deus não falou isso para Moisés. Deus não falou para Moisés: não, Moisés, você acha que você não fala direito? Você é eloquente pra caramba. É mesmo, Senhor.
falou, se você fala bem pra caramba, Deus falou, você é gago mesmo, mas eu vou te ajudar, e você vai libertar o meu povo. Amém ou não? Querido, a solução de Deus é não olhar para as nossas fraquezas, e nem fingir que a gente acredita, que a gente tem a capacitação. Porque tem crente que finge, e acha que fingir não vai dar certo. Eu me lembro que a gente estava uma vez nos Estados Unidos, eu fui com o Daniel, o Zé Luiz, a gente foi para um congresso em Dallas, e encontrei um amigo americano lá, e ele nos levou para assistir um jogo de beisebol. E ele era um cara muito querido, então ele ficava contando, me explicando todo o jogo de beisebol, eu não sabia, saí de lá aprendendo. E aí ele contava, falava das estatísticas, qual era a velocidade das bolas curvas, das bolas velozes. Que benção. Eu falei, bom, vou tomar uma Coca Zero, né? Isso foi a hora que eu voltei, eu vi ele conversando com o Zé Luiz, e o Zé Luiz assim, um papo lascado. Aí eu falei, ô Zeca, você está entendendo o que ele falou? Ele falou assim, eu não. Ele fingiu que acreditou, eu fingi que entendi, ele fingiu que acreditou. É mais ou menos assim que tem crente tentando ser abençoado, fingindo que pode. Eu quero te dizer algo, meu querido, a bênção de Deus está em olhar para Deus. Deus falou, Moisés, você não fala, mas fui eu que fiz a boca, meu querido. Eu tenho poder, e Deus está te dizendo hoje, você que entrou aqui se sentindo um zero à esquerda, Deus está te dizendo hoje, você pode não ser nada, mas eu sou tudo, e eu na tua vida vou te fazer mais do que vencedor, a minha graça basta na tua vida, amém ou não? Quando diga eu creio, em nome de Jesus. Certa vez a nação de Israel estava rodeada de duas grandes superpotências que lutavam entre si pelo domínio do mundo daquela época. Ao norte estavam os assírios, poderosos, que por onde passavam destruíam. Ao sul, o Egito. Israel muitas vezes foi tentado a fazer acordo com o Egito para poder se defender dos assírios. Olha o que Deus diz para Israel, em Isaías 41, versos 13 a 15. Isaías 41, 13 a 15. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. E eu, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Israel está se sentindo pequeno. Deus fala, é isso mesmo. Vermezinho, povozinho de Jacó. Olha para o teu irmão do teu lado, chama vermezinho. Diga, povozinho de Jacó. Sabe o que Deus fala? Eu vou fazer de você um trilho cortante. Ele usa a figura de um arado. Você vai enfrentar montanhas, e o teu trilho cortante de lâmina dupla vai cortar e vai trilhar, e os montes serão reduzidos a pó. E Deus está dizendo para você, querido, você pode ser um vermezinho aos olhos dos homens, mas para Deus você é povo de propriedade exclusiva. E Ele vai fazer de você um arado de lâminas duplas, e todos os montes que estiverem diante de você, você vai reduzir a pó para a glória de Deus. Amém ou não? Glória a Deus, diga assim, eu creio. Eu creio. Sabe, irmão, Deus não falou para ele, não, Israel, olha que nação enorme que vocês são. Olha que povo poderoso. Não, vocês são vermezinhos mesmo. Mas eu te ajudo. Eu sou o teu Redentor. E eu vou fazer de você um trilho cortante de lâmina dupla.
E é isso que Deus está dizendo para você. O mundo pode olhar para você e achar você um verme, mas o Senhor diz, mas é o meu vermezinho querido, que eu trato com graça e misericórdia, e que eu faço da tua vida uma vida que vai ser um trilho cortante, amém ou não? Se você olhar para a história, o que virou da Síria? A Síria é o Iraque. País assolado por guerras, pobreza, domínio, opressão. O que virou do Egito? Um país imerso em guerra civil. E o que virou do vermezinho de Israel? É um povo cujas mentes mais brilhantes do planeta é um povo judeu. Mais de 90% de todos os prêmios Nobel, judeus. Dominam a economia, os maiores banqueiros do mundo, judeus. Ciências, os maiores gênios da ciência, judeus. Artes. Onde o povo judeu está, há um destaque. É o povozinho, é o vermezinho, mas que está debaixo da graça e da misericórdia. Sabe, querido, isso é o que Deus faz com quem tem aliança com Ele. O segredo de estar debaixo da bênção de Deus é reconhecer: Deus, eu sou um vermezinho, mas eu sou teu. Querido, Deus olha para a tua vida e Ele te ama. Você é propriedade dEle. Sentir-se pequeno não é paralisar, não. Sentir-se pequeno é simplesmente cair na realidade de que nós somos pequenos diante das grandes lutas e desafios que nós temos que enfrentar. Mas sou pequeno, mas eu olho para um Deus que é grande. Diga, sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Diga, eu sou fraco, mas o meu Deus é todo poderoso. Diga, eu não posso em mim mesmo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga eu creio. Eu quero falar para vocês de um homem chamado William Carey. Um inglês que nasceu no final do século XVIII e viveu até o século XIX. Até 16 anos de idade ele era analfabeto. Diga para o teu irmão, analfabeto. Este homem se converteu. E a despeito dele vir de uma família pobre, ter sido sapateiro, ele se transformou no pai das missões modernas. Este homem foi missionário em muitas nações. E o menino que tinha sido analfabeto até 16 anos, junto com mais 3 amigos, traduziu a Bíblia para 44 idiomas. A Bíblia inteira, olha para o teu irmão do lado, 44 idiomas. Para quem nem conhecia o seu idioma direito. Ele fundou muitas igrejas. No grande incêndio de 1812 na Índia, boa parte dos seus manuscritos foram queimados. Esse homem podia ter dito para Deus, Deus, horas de trabalho, que perda intelectual para o mundo. Veja o que ele disse. Quão insondáveis são as maneiras de Deus agir. E aí ele disse mais: o Senhor me disciplinou por ter tanto orgulho do meu trabalho, e por isso eu precisei de correção. Ao invés dele ficar botando culpa no diabo, ele falou, Deus, a verdade é que eu estava ficando um pouco vaidoso, sabe? 44 idiomas, falo com um monte de línguas, escrevi um monte de coisa bonita, não serve para nada. O Senhor queimou. O Senhor me disciplinou. Querido, Deus é assim, quando Ele vê um filho ficando com a crininha comprida, Ele vai lá e tosa.
Você quer ser abençoado? Você quer evitar a chibatinha? Fala para o teu irmão, menos. Porque Deus é assim, Deus não suporta arrogância. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Quando Deus vê uma pessoa humilde, Deus tem compaixão. Mas quando ele vê um cara achando que pode, começou a ficar muito cheio, muito inflado, querido, o diabo infla, mas o diabo é o mesmo que vai furar a tua bexiga, viu? O segredo deste homem era a humildade. Eu quero ler o que ele escreveu, o que escreveram dele na lápide da sua morte, da sua sepultura. Foi algo que ele mesmo pediu que escrevessem. E está escrito assim: William Carey, nascido em 17 de agosto de 1761, morreu em 9 de julho de 1834, como pobre pecador. E o segredo dele é a última frase, que diz assim: In your sweet arms I fall. Em seus doces braços eu caio. Coisa linda. Um homem que viveu para o Evangelho. Teve enfermidades num tempo que ir para esses países era adquirir enfermidades. Viveu febres. Teve a sua própria esposa acometida de demência, talvez Alzheimer. Este homem a vida inteira, apesar de ter sido considerado o pai das missões modernas, olhava para si e dizia: sou um pobre pecador. Nasci e morri como um pobre pecador. E terminou dizendo: nos seus doces braços eu caio. Não é maravilhoso, querido? Você ter consciência que por mais que você faça para Deus, a certeza que você e eu podemos ter é que um dia nós vamos voltar a ser pó, mas a nossa alma e nosso espírito estará nos braços do Senhor. Para que a gente vai se ufanar? Ufanar de quê? Você sabe quem você é. Você sabe como nós somos capazes de invejar, de matar, de odiar, de fazer tudo que tem de errado. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que nós somos aceitos por Deus. Não porque mereçamos, mas porque Ele é um Deus de amor. Não porque sejamos perfeitos, mas porque pela graça dEle, Jesus veio ao mundo para estabelecer um novo reino. Um reino no qual a entrada, o ingresso de entrada, significa humildade de espírito. Eu sou pecador, mas eu creio que Jesus morreu no meu lugar. Diga assim: eu sou pecador. Diga assim: a minha vida, se não fosse por Jesus, o destino era o inferno. Mas diga: pelo amor, pela misericórdia, pela graça do meu Senhor, eu sou filho de Deus. Não é maravilhoso, queridos? Não é tremendo, lindo? Naquele dia você vai entrar, meu amado. Você vai entrar nos céus e você vai chegar lá no céu e alguém vai dizer para você: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, o apóstolo João, o homem a quem Jesus mais amou na terra, ele está diante do trono de Deus, e ele vê 24 anciãos, e ele percebe que algo muito tremendo está para acontecer. E naquele momento ele ouve uma voz poderosa dizendo: quem é digno de abrir o livro e os seus selos? E houve um silêncio nos céus, e ele olhava para os lados e ninguém foi encontrado digno.
E naquele momento ele começa a chorar, porque ele entende que aqueles selos vão abrir os livros que falam do destino das nações. E ele começa a chorar, porque ninguém era digno. E de repente ele ouve uma voz bradando, dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno para abrir o livro e quebrar os seus selos. E a Bíblia diz que João se volta, e ele não vê o leão, mas ele vê um cordeiro, como que tendo sido morto. Você sabe qual é o sinal do cordeiro como tendo sido morto? Como é que ele sabia que era um cordeiro que estava sendo morto? Ele viu Jesus ensanguentado. O sinal da sua morte era o sangue sobre ele. E naquele momento houve um cântico de adoração. Digno é o cordeiro que foi morto de abrir os livros. Querido, o destino da minha vida e da sua vida, o que está escrito nos livros, não passa pela tua justiça, não passa pelas tuas boas obras, mas passa pelo amor e a misericórdia do Senhor pela minha vida, um miserável pecador. Para quê nós vamos nos ufanar? Quem somos nós? Agraciados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agraciados os que choram, porque serão consolados. No livro de Apocalipse, eu disse para vocês que no início de todas as coisas, quando Deus cria o homem, a primeira palavra, diga a primeira palavra de Deus para Adão é: e abençoou-os. Abra Apocalipse capítulo 22. O último capítulo e o último versículo da Bíblia. Verso 21. Já abriram? Se não, pode acompanhar o texto. Diga: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Deus iniciou o seu relacionamento com os homens, abençoando. E Ele fecha o livro das revelações, dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Querido, Deus te chamou e tem um destino de bênção para você. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na tua vida, mas Deus te diz hoje: persevera, aguenta mais um pouco, fica firme, eu te ajudo, vai melhorar. Eu sou Senhor, eu estou nos céus, eu estou no trono, eu sou poderoso. Querido, esta é a declaração de amor mais linda que alguém pode fazer. Deus, ainda que eu esteja vivendo o momento mais difícil da minha vida, eu não vou blasfemar contra ti. Eu vou te adorar e vou dizer: o meu Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Hoje de manhã, o Senhor olhou para a tua vida e para a minha vida e disse: filho, sobre a tua vida está a minha misericórdia. Eu quero terminar a minha palavra perguntando para você uma coisa. Você sabe, a coisa mais importante para você vencer um problema, uma dificuldade, é você encontrar a raiz, o motivo de todas as coisas. Você sabe o que o nome Satanás significa? Deixa eu perguntar: Satanás significa mentiroso? Quantos acham que sim? Diga amém. Não significa mentiroso, embora ele seja mentiroso e o pai da mentira. Satanás significa assassino? Não significa assassino, embora ele mate muita gente. Satanás significa o destruidor?
Não. Embora ele venha para matar, roubar e destruir. Satanás, Satan, no hebraico significa o acusador. Satanás procura prevalecer contra a tua vida através da acusação. Porque a acusação, ela gera uma culpa que, se não for tratada com fé, você nunca vai sentir que você pode ser perdoado. Mas a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Querido, se o diabo vier acusar você, diga: é verdade. Você é um pecadorzinho, é verdade. Mas Jesus me perdoa. Se o diabo vier apontar o dedo na sua ferida, você fala: é verdade. Mas eu estou debaixo da graça do meu Senhor e do meu Salvador. O diabo apontar os seus fracassos, você pode dizer: é verdade. Mas eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a altura? Será a profundidade? Será passado, presente ou por vir? Principados, potestades, espada, morte, nudez? Qualquer criatura, ninguém, diga ninguém, me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aplauda o Senhor, diga: eu creio, Ele é o meu Senhor. Não deixe o inimigo fazer com que você acredite que Deus mudou o plano de te abençoar. Ele sempre quis abençoar. Cabe a nós, humildemente, reconhecer que sem Ele, nada podemos fazer. Mas com Ele, faremos proezas. O Senhor manda te dizer hoje, querido, que Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida. Algo tão grande que nem você vai acreditar. Que as pessoas vão olhar para você e falar: mas o que aconteceu? Você vai dizer: o meu Senhor. A glória é dele, a honra é dele. Eu não tinha capacidade, eu não sabia como, mas Ele agiu e me favoreceu. Amém? Querido, Deus vai fazer um rebuliço na tua vida e o diabo vai ser envergonhado em nome de Jesus. Quanto crê, diga: eu creio. Aleluia, vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Quero orar pela tua vida. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor agora. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Com amor eterno, eu te amei. Muito antes de nós existirmos, Ele já me amava. Ele já te amava. Por isso que todos os dias da minha vida, eu digo para Ele: Senhor, eu não mereço, mas eu te amo. Por isso, querido, tira o teu coração daquilo que não é propósito para Deus. Coloca toda a tua alma, todo o teu esforço, todo o teu talento. Deus está à procura de pessoas apaixonadas por Ele. Certa vez Ele disse para a igreja de Éfeso: vocês fazem tudo bem, suas obras são maravilhosas, mas eu estou triste,
que você já não me ama mais como amava. E às vezes a gente, por causa das dificuldades da vida, a gente perde o amor pelo Jesus. Já começa a entrar a vaidade, ou então entra o peso, porque é difícil mesmo, mas não tem amor que não gere sacrifício. Sacrificar a tua vida para Deus não é para ganhar o céu, mas para dizer para Ele: Deus, eu te amo, e eu faço o que eu tiver que fazer para te agradar. Então hoje é dia de você se humilhar na presença dEle. Se você entrou aqui hoje e quer entregar a vida para Jesus, quer dizer para Ele: Jesus, eu sou humilde para admitir que eu sou pecador e que eu preciso da tua graça. Eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver, e Jesus vai salvar você, vai fazer algo diferente na tua vida. Levante a mão. Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero pedir a você que está levantando a mão para aceitar o Senhor Jesus na tua vida: vem aqui que eu vou orar por você. Hoje é o início de algo novo na tua história. Por favor, pode vir. A igreja fica sentada. Você que levantou a sua mão, pode vir, querido. Não tenha vergonha. É uma entrega do teu coração. A Bíblia diz que aquele que crê no coração e confessa com a boca será salvo. Hoje é dia de Deus começar uma história nova na tua vida. Pode vir, vem em nome de Jesus. Pode ficar aqui, por favor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor eterno do Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo que te ama, que invoca o teu nome, que reconhece que não há um outro nome diante do qual possa alguém ser salvo, a não ser o nome de Jesus. E que as bênçãos do Deus eterno sejam com todo o povo, todos os dias, até o fim. Amém. Destinados para a bênção.